Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma pintura para barrinha de fraldas. Vamos ver? Bom, gente, para a pintura aqui do nome, eu vou iniciar passando, olha, rosa, aquele rosa bem clarinho. É o inglesa. Pode ser o bebê também, fica muito bom aqui, tá? Eu vou preencher todo o M, a letra M, né? Com esse rosa, viu? E volto pra gente detalhar um pouquinho. Bom, estando aqui preenchido, eu vou pegar um pouco de coral. Você pega o tom que você quiser, na sua casa. Pode pegar púrpura, rosa escuro, rosa chá, vermelho carmim. Um tom que você goste para colocar aqui nessa, vamos dizer que seja uma sombra, né? Vou escurecer mais aqui essa parte de baixo. A parte de cima eu vou deixar suave mesmo, viu? E as minhas letrinhas serão todas contornadas. Aqui. Vou passar aqui também, essa região aqui embaixo. E deixa eu esfumaçar um pouco aqui. Só que para essa região, eu vou acentuar um pouquinho o coraçãozinho que tem aqui, né? Ele tem um formato de um coraçãozinho. Eu vou deixar assim, ó. E formando o coraçãozinho mesmo aqui, viu? Assim. Pronto, aqui eu vou deixar assim e aqui eu vou escurecer um pouco também. Deixa eu puxar mais coral aqui em cima. E no restante, eu vou deixar dessa forma. Eu vou logo fazer essa letrinha inteira com vocês, para vocês, assim, né? Já ir percebendo o nosso trabalhinho. Aqui eu vou pegar o próprio coral e vou formar umas flores aqui em cima. A ideia de umas flores, viu? Detalhezinho que você pode estar colocando do jeito que você gostar. Pode ser um coraçãozinho, uma florzinha, um xadrezinho. E aqui, deixa eu colocar outra. Colocar aqui. Deixa eu arrumar mais essa florzinha. Aqui. E vamos, né, preenchendo aqui. Pronto, creio que já esteja bom de flores para minha letrinha. Agora eu vou pegar o pincel zero. Agora eu peguei aqui, eu peguei jacarandá. Pode ser marrom, sépia, terra queimada, preto, que você tiver aí na sua casa, tá bom? E eu vou fazer aqui, olha, é como se fosse uma costurinha. Aqui. Pode ficar bem irregular, um maior, um menor, mas fazendo esse detalhezinho, como se fosse uma costurinha. Aqui, desse tecido florido, no paninho da fralda, tá certo? E eu vou fazer isso em torno de toda a minha letrinha. Eu não vou fazer isso no coraçãozinho aqui não, tá? Só a letrinha mesmo. É como se eu tivesse pegado um tecido, tivesse cortado e tivesse costurado ele aqui, tá certo?
Eu vou fazer esse detalhezinho aqui em torno de toda a minha letrinha e depois a gente vê como ficou, tá certo? Bom, gente, eu terminei aqui essa letrinha e já preenchi aqui o ar todo com o rosa. Ele é o rosa inglesa, né? O primeiro que pintamos aqui como base. Agora eu vou passar um pouco de lilás aqui, ó, na parte de baixo dessa. Eu vou fazendo as minhas letrinhas, modificando um pouco, tá bom? Você pode estar colocando a cor que você gostar. E pode pegar o violeta, se você quiser mais escuro, violeta cobalto. A cor que você quiser, você pode estar colocando. No caso aqui, eu vou deixar ela suave, assim mesmo. Então, eu vou colocar o lilás. Aqui. Espalhar bem aqui, vou unir bem os dois tons. E vou, então, pegar aqui, olha, o cabinho do pincel. Deixa eu pegar o pincel 0 mesmo, aqui o cabinho do pincel. E com o lilás, eu vou colocar uns pinguinhos. É como se fosse um outro tipo de tecido. Esse foi um tecido, esse é outro. E nós vamos costurar esse tecido aqui, tá bom? Do mesmo jeito. A gente vai fazer a costurinha novamente. Pronto, eu quero assim mesmo, bem suave. Vou novamente para o jacarandá, lembrando que você pode usar o tom que você quiser. Você pode estar fazendo essa costurinha com púrpura, por exemplo, ficar muito bom, tá certo? E eu vou fazer a costurinha do mesmo jeito. Aqui. Pinguinho de tinta aqui, mas tudo bem. Aqui, olha, vou sair costurando, né? Tipo, fazendo uma costurinha em torno de toda a minha letrinha. Olha só. Aqui. E vou fazer isso aqui em volta de tudo isso, tá certo? Olha, gente, terminei esse e preenchi novamente esse aí com o rosa inglesa. Agora eu vou pegar mauve. Esse tom aqui é mauve. E eu vou colocar aqui. Observe que a colocação dos outros tons são todos da mesma forma, né? Essa parte de baixo, a gente sobe um pouquinho o outro tom, esfumaça sobre o rosa inglesa e só isso. É uma pintura muito tranquila, muito fácil, aqui das nossas letrinhas. Colocar aqui também, né? Vou esfumaçar aqui para a parte de cima. E como essa letrinha, o nosso N, ele está atrás do U, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Agora, eu vou pegar o pincelzinho 0, vou pegar o jacarandá e vou fazer o contorno todo aqui novamente, tá? Mas antes, deixa eu decorar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui esse pincelzinho, número 2, aquele é o número 8. E vou passar, olha, umas listinhas assim. Deixa aí se apagando, deixa acabando a tinta do pincel. Tem problema não. Peguei mais. Passar aqui embaixo. Detalhezinhos assim mais apagadinhos mesmo, não tem problema ficar muito escuro ou muito certinho não, tá bom? Aqui. Deixa eu
Passar um pouquinho mais aqui, até o final. Pronto. Deixa eu marcar aqui em cima. Bem suave, dessa forma mesmo. Vou contornar tudo isso e ela ficará pronta. Bom, eu preenchi agora o U, não é? A letra U. E vou passar um pouco de púrpura dessa vez nessa região aí embaixo. Você deve ter percebido que todas as letrinhas eu tenho colocado uma tonalidade diferente para essa região de baixo, essa sombra. E a parte de cima fica, ou pelo menos a base, né, o inteiro, a parte de cima eu não coloco nada, mas a base, todas elas foram feitas com o rosa inglês, aquele rosa bem clarinho, que pode ser substituído aí pelo rosa, o rosa bebê, o rosa chá, aquele que você tiver em casa, tá certo? Se você tiver o rosa chá e achar ele um pouco escuro, você pode estar colocando um pouquinho de branco nele para que ele fique bem suave. Vou fazer uns detalhezinhos aí também sobre essa letrinha. Para essa daí, eu vou fazer umas rosinhas. Umas rosinhas assim, bem pequenininhas, mas também bem práticas. Olha só as manchinhas. O pincelzinho que eu tô usando é o pincelzinho número 6, número 4. Você vê aí na sua casa aquele que você vai se entender melhor, viu? Agora, com o pincelzinho 0, eu venho colocando uns detalhezinhos aí e vai parecer uma rosinha. Vai lembrar uma rosinha, pelo menos. Olha só. Só os contorninhos mesmo, tá? Eu não vou sair aqui esfumaçando, fazendo muitos detalhes e nem vou colocar outro tom. É importante que você esfumasse bem esse púrpura, no caso eu tô usando púrpura, para que ele fique mais clarinho. E na hora de você colocar esses contorninhos, olha, aí você coloca com o púrpura mesmo e ele vai aparecer direitinho. Se ele tivesse assim bem escuro, né, essa base dessa rosinha tivesse bem escura, não ia aparecer. E é só esses detalhezinhos assim, esses contorninhos para as rosinhas e também para a gente deixar a nossa letrinha pronta, né, em definitivo, eu vou fazer o contorninho com o jacarandá do mesmo jeito que fiz nas outras letras. Aquela costurinha, como se a gente tivesse pego um pedacinho de outro tecido e tivesse costurado aí em cima dessa nossa barrinha de fralda. Bom, deixa eu aproximar bem para ver se dá para vocês perceberem aí os contorninhos, né, os detalhezinhos. Bem direitinho e bem de pertinho. Olha só os contorninhos mesmo, tá vendo? O púrpura que coloquei como uma sombra aí embaixo para fazer essa rosinha, coloquei bem clarinho, bem suave. Então, o contorninho aparece bem mesmo, faz toda a separação. Bom, no restante, só o contorninho da nossa letra. Nada de difícil, né? A mesma coisa que fizemos nas outras. E ela ficará prontinha. Para a letra E, eu fiz nossa base, né, com o rosa inglesa. E agora, eu vou passar um pouquinho aí embaixo, olha só, de magenta. Você pode utilizar tons diferentes, tá certo? Não tem necessariamente que ser tons que tenha uma certa quantidade de rosa, puxando para o rosa. Você pode ir variando aí, colocar um rosa, um vermelho, um laranja, algo assim diferente que também vai ficar bom. Vou colocar uns detalhezinhos também sobre esse novo tecido, né? Seria uma ideia diferente. Lembrando que você pode pegar uma dessas ideias e fazer para todas as letrinhas.
um só tom e fazer para todas as letrinhas, né? Não necessariamente sair fazendo assim, uma de cada forma, uma de cada jeito. Mas, colocando aí os detalhezinhos, esses detalhezinhos vou colocar junto com vocês. Mas, no geral, a pintura dessas letrinhas é assim bem prática. É até um pouco demorado, um pouquinho mais trabalhoso, por conta do contorno, tudo com o pincelzinho número 0. A gente precisa ter um cuidado, né? Mas é bem tranquilo. Para minha letrinha L, eu vou pegando aí uma porçãozinha de rosa escuro e vou passando. Pode pegar o vermelho carmim também, vai ficar muito bom. Pode pegar até um bordô, uma cor que você tiver aí na sua casa, que puxe para o rosa ou qualquer tom diferente, né? Essa última eu vou colocar um tonzinho diferente, para a gente perceber que também dá para fazer, mesmo aí nessa combinação, que só mudou, saiu um pouco do rosa, o lilás, né? Mas combina, também dá para fazer. Os detalhes que eu vou colocar para essa letrinha aí, lembra um pouquinho a estrelinha, embora eu faça ela assim, é uma estrelinha, né? Mas eu faço assim, bem mais apagadinho, não vou fazer muito marcado, não. Faço algumas estrelinhas por aí por cima, uma distância mais ou menos parecida entre uma e outra. E aí, a gente vai formando, vai ficando formada a nossa letrinha já com uma estampa diferente, né? Uma estampa de tecido diferente. Para esses cantinhos, eu gosto de colocar assim um pedacinho, como se a gente tivesse recortado o tecido, né? E tivesse pego um pedacinho ainda de outra estrelinha que tá sumindo lá no cantinho. Veja que fica bem apagadinho, bem discreto, mas que aparece. Vou contornar minha letrinha todinha, né? O meu L. E aí, ela ficará prontinha. Para nossa próxima letrinha, nossa última letrinha, eu vou preencher também, né? Fazer minha base. Olha só o contorninho. Lembrando que o contorninho eu tô fazendo com jacarandá. A base para minha última letrinha também será a mesma. A base de todas elas foi sempre o rosa inglesa. Agora, a sombra que eu saí fazendo diferente, os detalhezinhos, eu vou usando o tom que eu utilizei para sombra. Gente, eu vou colocar para essa aí, olha, aquamarina. É uma cor assim mais transparente, bonita, delicada, vai se misturar bem esse rosa inglesa. Mas vai fugir, né, do nosso contexto rosa. E não vai ficar ruim. Vamos escurecer essa parte de baixo e vamos aproveitar desse mesmo tom para a gente fazer os detalhes. Todas as letrinhas ficaram com detalhes. Você pode estar deixando essa última dessa forma, só com o contorno, como se fosse um tecido liso. Mas você também pode colocar algum detalhe, e eu irei colocar um detalhezinho. Como eu trouxe esse aquamarina, né, que lembra mais o tom mesmo água, então eu vou fazer tipo umas ondinhas aí sobre esse tecido. Troquei o pincel, peguei um pincel menorzinho, pincelzinho número 2, tava com 6. E vou fazendo essas ondinhas sem a preocupação de deixar risquinhos bem formados, tá vendo? Eles vão aparecendo, mas eles vão aparecendo assim bem suave, bem mais delicado. Vou colocar só esses detalhezinhos e vou contornar também do mesmo jeito que contornei as anteriores. Arrumar um pouquinho, que ficou muito apagado. E fora isso, só o contorno. Agora, vamos fazer a pintura da nossa bonequinha, né? Acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho. O nome é bem tranquilo.
Eu vou começar fazendo aí esse lençol, ela tá tipo deitada em uma cama, algo assim. Então, esse lençolzinho, eu vou enchendo ele com o salmão bebê. É o mesmo tom que eu vou usar para a pele. Mas não se preocupe, não vai se misturar. Você pode estar usando aí para esse lençolzinho a cor que você gostar. Eu vou colocar o salmão bebê mesmo. Vou pintar na parte que está encostando na minha bonequinha, né? Na minha menininha, eu vou pintando mesmo. E vou esfumaçar essa tinta conforme vai se afastando dela. Eu vou utilizar um pouco do incolor, viu? Para me ajudar nesse esfumaçado. Aí, eu venho com um pouco de incolor e vou passando até sumir ou emendar bem essa tinta ao tecido, esfumaçando ela e sumindo em cima do branco do tecido. O nome eu vou dar uma continuidade sem fazer pintura, é como se fosse o tecido também, né? O nome tivesse em cima desse tecido. Mas eu vou colocar só os detalhezinhos do tecido, eu não vou colocar o tom, não vou pintar a barrinha inteira. Essa parte de baixo, vou deixar toda pintadinha. Para essa região, só o esfumaçado. E toda essa região aí será feita dessa forma, viu? Não será diferente. Bem tranquilo, só esse tom esfumaçado e, claro, depois eu vou colocar um pouquinho de sombra, mas inicialmente apenas isso. Na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho também, olha. Mas assim, bem suave, tá? Não cresça muito para essa região aí de cima, não precisa. Só a parte de baixo mesmo que a gente vai deixando mais marcadinho. E nessa hora do esfumaçar, você busca sempre pegar um pouquinho do incolor para ajudar a sumir essa tinta aí em cima do branco do tecido. E, claro, como vai ficar uma pequena quantidade de tinta, quase nada, então vai dar para prender melhor essa sujeirinha de tinta, né, de pincel aí em cima, porque o incolor vai umedecer o tecido e vai prender melhor essa tinta ao tecido. Só arrumando um pouquinho. E vamos colocar um pouco de sombra para isso aí, né? Tem essas dobrinhas do tecido, então a gente usa um pouquinho de sombra para fazer aparecer melhor. Essa sombra que eu estou colocando é com o tom, né? O tom tijolo. Ele vai um pouquinho assim, lembra um pouquinho o caramelo, mas tem suas diferenças. Aí na sua casa, você pode estar usando o caramelo. Pode usar o tom que você quiser, até um tom de rosa para fazer essa sombra, você pode estar utilizando, viu? Observa os pontos onde eu tô escurecendo. Não é muita coisa. E as sombras também, assim, são bem curtinhas. Não puxe, não cresça demais. Olha só, que esse tom tijolo, né, ele modificou um pouco a cor do salmão bebê. Na hora que a gente colocar na pele da criança o salmão bebê, não vai ficar a mesma tonalidade, dá a impressão de que usamos tons diferentes. O que tem o tijolo vai para um amarelado e o que vai ser a pele, pelo menos com as sombras que a gente vai colocar mais para o tom marrom, então fica mais para o tom de pele mesmo. Isso aí é só um toquezinho de branco que eu vou distribuindo por aí. Um pouco de luminosidade, tá? Mas eu vou pegar o pincelzinho zero e vou fazer um contorninho, deixando mais marcado a ideia dos espaços de sombra. E eu vou colocar com tijolo esse contorninho. Aí, eu tô deixando o branco ainda mais marcadinho na parte de cima. Principalmente para esse lado, que a gente não tinha risquinho. É como se ele aparecesse menos.
para essa região aí de baixo, então, só salmão bebê, tijolo e o branco. Isso aí é o tijolo mesmo, né? Que eu tô fazendo esses contorninhos, pincelzinho número 0, o equivalente. E vou deixando mais marcadinho, né? Aquele espaço onde tem um risquinho de grafite, de carbono, enfim. Do outro lado não tinha o risquinho, mas eu vou colocar o contorninho do mesmo jeito. Eu tô só unindo essa tinta melhor, porque quando a gente faz um contorno com o pincelzinho 0, geralmente fica bem marcado, né? Então, eu passo o pincelzinho chato para unir melhor essas duas tintas. Olha só. Pronto. Agora, eu vou colocar uns pinguinhos, como se fossem uns detalhes desse tecido, né? Umas bolinhas sobre esse tecido. E é justo esses detalhes que eu vou levar pelas letrinhas. Levar mais adiante, né? Até o final lá, como se continuasse o tecido. Embora eu não vá pintar tudo com o salmão bebê. Mesmo sobre o branco do tecido, mas eu vou colocar as bolinhas. Várias, procura manter uma distância equivalente. Você olhe que pareça ser mais ou menos parecida a distância entre elas. Agora, eu vou fazer o preenchimento desse tecido da almofada com aquamarina. Um pouquinho de branco, eu vou trazendo luminosidade. Quando a gente pega, assim, uma tonalidade que ela apareça bem, pelo menos ela tá aparecendo bem aqui, embora ela seja suave, não seja uma cor muito escura, mas ela tá aparecendo bem no nosso trabalhinho, só colocando o branco ali, a luminosidade, já faz uma sombra, uma luz, e não precisa de um tom mais escuro. Mas se você quiser aprofundar mais alguns cantinhos, usar um tom mais escuro aí, uma cor que combina, eu acho que seja ou o azul petróleo ou o verde bandeira. Pra gente tá trabalhando junto com o aquamarina, tá? Aí, eu vou fazendo uns relevinhos, né? Porque o bebê tá aí bem apoiado, tem que ter uma almofadinha tem que ter algum declínio. Aí, embaixo eu vou colocar bem pouquinho, não é uma região de luminosidade, poderia nem colocar. Se você vai usar uma sombra, né, um tom de sombra, você coloca só o tom de sombra, não leva nem o branco para essa parte aí de baixo, tá certo? Agora, eu vou colocar como se tivessem uns cachinhos de flores, umas batidinhas que lembrassem uns arranjinhos de flores para esse tecido. Eu não vou deixar ele assim, só ele, tão sem nada, tão liso, tá? Vou colocar esses detalhezinhos para todo o tecido, todo esse tecido. Olha só, colocando esses arranjinhos. Distribuindo por toda a parte. Bom, e fora esses enfeitinhos, eu vou encher, né, esse babado aí todo de branco, tudo, tá? Vou deixar essa fita, esse lacinho, eu vou deixar de fora. Só o tecido do babado mesmo, que eu vou encher de branco. Vamos pegar, então, o cinza chumbo. Se você não tiver o cinza chumbo, pode estar usando até um pouquinho de preto, viu? E eu vou fazer essa sombra, olha, deixando a fitinha e puxando abaixo dela, estendendo um pouquinho. Alguns lugares eu até cresço um pouquinho mais, por conta dos relevos, e você vai deixar essa sombra riscadinha assim, puxada para o lado de fora, porque esse babado, ele é bem franzido, né? Então, não alise demais isso aí, não emende demais. Deixe dessa forma, assim, mais riscadinho, viu? O que vai detalhar mais, nosso babadinho será o contorno. Não tô preocupada em detalhar todas essas curvaturas, não. O contorno vai dar conta disso, embora eu vá colocar também um pouquinho assim, olha, tá vendo? De sombra em alguns lugares. Essa região de fora, olha só.
colocando umas sombras aqui e ali, mas o contorno vai deixar isso bem mais detalhado. Vamos observar aí onde eu tô colocando essas sombras. Vou fazer esses detalhezinhos aqui junto com vocês. Não tem muito o que fazer, mas eu vou fazer porque vai ajudar um pouquinho aí em casa, penso que sim. Olha só. Essa região que fica branquinha, né? Implica dizer, leva a gente a entender que ela tá mais alta e esse mais escurinho ficou por baixo. Com o pincelzinho zero e o próprio cinza chumbo, a gente vai fazendo os detalhezinhos. Pode usar o cinza, até o cinza ônix não fica ruim para isso aí. Cinza lunar, o preto. Eu peguei o branco, gente, pra gente reforçar um pouco mais essa parte que já ficou branquinha. Olha só, colocando um pouquinho mais de luminosidade para elas. Vamos deixar mais em evidência, uma vez que a gente sabe que a parte que tá assim branquinha, ela fica mais para cima, fica em região que leva realmente mais luminosidade, né? Implica dizer que ela ficou no espaço mais para o lado da luz, mais alto, mais livre. Para esse babadinho, somente o cinza chumbo e o branco basta. Mas se você quiser colocar algum detalhezinho com outro tom, aí deixar um tecido detalhado, né? Você pode estar colocando. Aí, só o contorninho simples. Vamos trazer alguns risquinhos também dessa região aí de dentro, olha. Sabe aquelas sombras que já ficaram mais marcadinhas? Pronto, a gente coloca esses risquinhos e aí sim a gente consegue detalhar bem melhor. O contorninho no em volta será feito lado a lado mesmo. E para essa região de dentro, o contorninho será assim, os risquinhos saindo daí de dentro. Eu vou contornar também a almofadinha todinha, viu? Essa região aí, ó, de baixo, vou contornar, de cima, tudo vou contornar com o próprio cinza chumbo. Já a nossa fitinha, eu vou aproveitar o tom tijolo e vou pintar ela inteira. Mas, gente, vocês coloquem o tom que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar o tom tijolo para, de certa forma, combinar com o lençol, né? Da cama onde a bebê tá deitada. Vou preencher toda a fitinha e o lacinho com esse tom. Estou fazendo aí o preenchimento com o pincelzinho número 0, porque é um espaço bem pequenininho. Se você se entender melhor com outro tipo de pincel, você pode estar fazendo. E depois eu quero essa fita assim com a quantidade de tinta mais, que sobressaia mais. Então, o pincelzinho 0, ele deixa uma quantidade de tinta maior sobre o tecido. O lacinho, eu peguei o pincel número 2, pode ser um pincel número 0 chato ou número 2, para você tá fazendo esse preenchimento. São espaços bem pequenos, né? Dá para perceber, então, por essa razão, eu prefiro pincéis pequenos mesmo. E até sugiro. Mas se você vai pintar essa bonequinha em um forro de cama, em uma capa de almofada, em um lugar assim maior, o pincel também aumenta, tá? Desenho grande, pincéis maiores. Desenho muito pequenininho, aí os pincéis precisam ser bem pequenininhos. Olha só, tudo aí com tijolo. Agora, a gente pode pegar aí o jacarandá e sair fazendo umas sombras e o contorno também com o jacarandá. A substituição para esse tom pode vir com o rústico, o sépia, o terra queimada, até o marrom dá para fazer, viu? O contorno eu vou colocar só de um lado, tá? Sai contornando com o jacarandá, mas eu não vou colocar o contorno da fitinha para cima, na parte de cima, na parte de baixo, não. Nessa lateral esquerda, eu coloquei para a parte da cabecinha da menina.
Já para frente, eu tô colocando o contorno da fita para baixo, só na parte de baixo. O lacinho, você contorna ele inteiro. Aí, ele já aparece direitinho, tá vendo? Esse contorninho traz ele bem acima, deixa ele bem marcadinho. Aí, eu vou continuar fazendo o contorninho só na parte de baixo. E a parte de cima fica mais clarinho mesmo, sem contorno, como se estivesse tendo mais luminosidade sobre ele. E a nossa almofadinha, né, fica dessa forma. Agora, gente, vamos pintar começar logo por essa calça, essa calcinha, essa fraldinha, uma calcinha, vamos assim dizer. E vou encher ela e o lacinho com púrpura, totalmente forte, né? Mas vamos colocar agora um branco pra gente ir suavizando, tá? E o branco, nessa hora de colocar o branco, você coloca a quantidade que você quiser. Quanto mais suave você quiser a sua pintura, mais branco você vai trazer, né? Vai deixar mais esbranquiçado isso aí. Se você quiser que fique bem forte, bem marcado esse púrpura, né? Tom mais escuro, aí você vai colocar menos branco. E outra coisa, esse branco que tô colocando aí, ele tá acompanhando o risquinho do carbono. O púrpura não cobre, dá pra ver direitinho aí o risquinho do carbono. Se você fizer com grafite, vai ver também. E aí, você vai, né, acompanhando os risquinhos para colocar a luminosidade. Daí, a gente já vai ganhando volume, né, no nosso lacinho. Olha só como ele já ficou. E eu vou também colocar o branco na calcinha dela, né? Nesse shortzinho, essa calcinha, enfim. Deixando os espaços assim, ó, bem mais salientes. Quando a gente coloca o branco, aí a gente ganha um volume, fica mais alto, parece que fica mais alto, né? O espaço. E o contorno eu vou deixar, né, por conta novamente do jacarandá. Mas, assim, você não precisa necessariamente usar esse tom. Aí, o contorno, você pode estar usando um tom mais escuro até que esse. Você pode contornar de preto, você pode contornar de sépia, terra queimada, rústico. Você vai usar os tons que você tiver aí na sua casa e que você gostar, né? Olha só como ficou a calcinha dela, o lacinho. Já tem assim, já aparece lugares mais altos, lugares mais baixos, relevos diferentes. Agora, eu vou sair contornando aí tudo isso com um pincelzinho zero. Se você quiser, você faz toda a sua pintura e lá no final, aí você contorna tudo. Como eu gosto de contornar com assim, a tinta ainda umedecida, então eu vou deixando o máximo que dá já contornadinho, tá certo? Pincelzinho zero, aí um pouquinho de paciência. E a gente vai contornando tanto o lacinho quanto essa calcinha, tudo, tudo, tudo. A gente vai aqui trazendo novamente aquele risquinho do grafite, do carbono que tava aí no nosso desenho, tá certo? Veja então, né, como ficou, contornei tudo, olha só como ficou. Agora, eu pintei a blusinha dela toda de rosa inglês, aquele rosa bem clarinho. Você usa o rosa mais clarinho que você tiver em casa. Caso você não tenha o inglês e você queira fazer mais ou menos assim, parecido com essa que eu tô pintando, tá? Seguir o guia de cores. E se você não tiver um rosa clarinho, é só colocar o branco em algum rosa que você tenha e você vai obter um rosa bem clarinho. Eu tô usando púrpura também para fazer as sombras. Nessa hora, eu uso um pincel pequeno, pincel número 6, número 4, porque assim ela não é tão grande, os detalhes são pequenos, não precisa um pincel muito grande não, né? Aí, eu vou colocando, observa os pontos, que eu vou distribuindo algumas sombras nessa roupinha. Vou esfumaçando um pouco.
E a gente já começa a perceber aí as separações, né? Partes das mangas, a gola da blusinha. Vou colocando um branco, a luminosidade, que vai ajudar a deixar isso ainda mais evidente. Mas a gente vai contornar tudo isso também. E o nosso contorninho ainda será o jacarandá, certo? Lembrando que você pode estar usando outros tons que você tem. Olha só os pontos que eu distribuí, essas porçõezinhas de luminosidade. Tô distribuindo, né? E vamos pegar um pincelzinho aí zero ou algo equivalente pra gente fazer esses contorninhos. Olha só, contorninho fininho, assim, o mais fininho que você conseguir fazer, tá certo? E se ele ficar aquele contorninho mais partidinho, não ficar muito, assim, muito definido, aquele contorno muito forte, não tem problema não. Contornei a blusinha inteira e agora, com o salmão bebê, eu vou começar a pintar, né, a pele da nossa bebezinha, dessa menininha. Enchi, né, o rostinho todinho e a parte do pescoço, usando o salmão bebê. Agora, com o marrom, olha, eu vou distribuindo uma pequena porçãozinha nessa região aí embaixo do cabelo e em algumas partes do rostinho dela. Essa bonequinha, como ela tá deitada, deu para eu fazer ela assim um tamanho maior. Tanto fica mais fácil para a gente desenhar, para a gente detalhar, quanto dá para a gente ver, né, o nosso trabalho mais definido e também a gente tem uma facilidade em colocar esses detalhes para ter essa definição assim mais certinha. Os contornos, o jeitinho do nariz, da boca, tudo fica mais fácil da gente fazer quando o desenho é maior. Daí, eu vou também aproveitar, né, e distribuir mais sombras, mais luminosidades. Isso tudo que eu tô usando até então é o marrom sobre esse salmão bebê, tá certo? É a região da boca, a parte do nariz eu também marquei um pouquinho, em cima, acima dos olhos, pescocinho. E vou puxando bem esse tom desse marrom, porque a ideia é que fique bem suave. Isso aí que eu peguei agora é rosa chá. E eu vou distribuir uma boa porção aí na bochechinha, assim, ó, bem grande mesmo. Não é só aquela bochechinha alta, não. É crescendo mesmo para essa bochechinha, descendo. E em cima do nariz a gente pode colocar também, né, uma boa porçãozinha desse rosa. Olha como fica com ar mais saudável, né, a menininha, quando coloca esse rosinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco e trazer um pouco de luminosidade também. Nosso desenho, como eu disse, é maior, dá pra gente detalhar um pouquinho mais. Olha os pontos onde eu vou distribuindo branco, bem pouquinho, tá? Pincelzinho pequenininho, número 2, no máximo número 4. Vamos unindo bem esses tons, não é para deixar aquela tinta solta, manchada. Vamos emendar direitinho. O pincel zero vai ajudar muito a gente, né? Vou encher aí a parte, né? Tanto o lábio superior quanto o inferior, toda com rosa. E tô fazendo uso ainda do rosa chá. Mas como a gente vai colocando a pincelzinho zero, fica uma camada mais grossa, fica uma quantidade maior de tinta. Aí aparece assim, ó, bem mais forte, bem mais marcadinho, tá bom? Vou preencher todo o lábio. Aí, a gente vem trabalhando um pouco de sombra, de luz. A gente escurece um pouquinho abaixo da boca, né? Aquela parte entre boca e queixo, como um contorninho, mas a gente puxa um pouquinho para dar uma certa depressão. Aí, ó, essa região aí, o contorninho.
um pincel chato ajuda a gente a espalhar um pouco esse contorninho que a gente colocou, puxando ele para baixo, para ficar uma sombra mesmo, pra gente ganhar volume para a boca da bebezinha. Mas o branco que a gente vai colocar aí vai ajudar muito, viu? O lábio superior, a gente deixa ele escurinho, bem mais escurinho. O inferior, a gente pode estar deixando ele mais clarinho e ainda colocar uma luminosidade, um branquinho. Olha só. Aí, a gente já tá conseguindo entender melhor o lábio, né? Nessa parte aí de baixo, eu vou tanto arrumar um pouquinho quanto levar um pouco de branco. Eu tô só arrumando aí, detalhando melhor essa parte superior. Precisamos ter uma sombra mais marcada na parte inferior, abaixo, né, do rosinha do lábio, para ganhar um volume. E esse branquinho também ajuda nesse volume. Se borrar um pouquinho, a gente só vai fazer uma correçãozinha muito rápido, muito fácil. E o branco, a gente espalha ele sobre o rosa, para não ficar parecendo que é a boca aberta, mostrando dentes, né? A gente mistura ele para deixar o rosa só mais clarinho. Tá vendo? Parece o lábio e não dentinhos aparecendo. O nariz, eu vou apenas contornar. É pequenininho, se a gente sair puxando sombras, aí pode ficar muito forte, muito marcado. Não fica muito bonito, não, quando fica escuro demais, né? A parte de cima, né, a pálpebra, eu vou também contornar. As sobrancelhas, uma sujeirinha de pincel. Mas eu vou usar o preto também. Como eu vou fazer os olhinhos dela escuro, eu vou usar o preto também, viu? Para deixar um pouco mais escurinho. Eu gosto de fazer as sobrancelhas só essa sujeirinha, porque assim elas não têm muito pelinho, muito definido. E depois, como a gente puxa ainda aquela franjinha, aí deixa ainda mais discreto essa coisa de sobrancelha. Olha que tá aparecendo bem, mas os cabelinhos que colocarei depois vai deixar mais discreto. Aí, eu tô contornando um pouquinho a orelhinha. A gente ainda vai fazer esse cabelinho. Aí, esses contornos de fora, eles não... assim, não são tão importantes. Embora eu esteja colocando ele nesse primeiro momento pra gente ganhar a noção, né? Olha só, o contorno bem marcadinho do rostinho. E vamos, né, passar o branquinho, olha só, dos olhos. Vamos fazer o mesmo nos dois olhos. Ela tá com o rostinho virado para nós. E vamos preencher direitinho os dois lados para cada um dos olhinhos. Vamos fazer o olho escurinho. Mas nada impede que você faça um olho bem clarinho aí, né? Os tons claros, o sépia com branco, o azul com branco. Até o verde, um verde mais escuro com branco, tanto faz, o verde oliva pinheiro, verde bandeira, desde que você ganhe um escuro bom, com a luminosidade e o contorno em volta, para deixar bem marcado. Aí, eu vou encher com o preto. Vou encher os dois. Pouquinha tinta, cuidado. É muito delicada essa parte, acho que é a parte mais difícil que tem que fazer. Aliás, tem que fazer olhinho, nariz e boca. São assim as coisas mais delicadas, mais difíceis. Pincelzinho zero, pouquinha tinta, vai fazendo devagar, paciência. Se der umas borradinhas, dá para corrigir, mas a gente
tenta evitar o máximo possível. Olha só o preto, tá? Então, eu já vou puxando aí para os cílios. É outra coisinha que também, né? Às vezes um fica um tanto diferente do outro, mas você não se preocupa com isso, porque se a gente olhar no espelho, nós mesmos, a gente vai perceber que sempre a luminosidade, vários fatores, acaba deixando que um olhinho pareça, os cílios de um olhinho pareça um pouquinho diferente do outro, despenteado, a colocação, por conta da luminosidade, né? A visão da gente olhando por conta da luminosidade também faz diferença, enfim. Olha só, para as sobrancelhas, eu tô levando um pouquinho do preto, mas pouquinho, deixando aí o marrom aparecer, porque o cabelinho dela vai sair, né, desses tons. Aí, nesse momento, a gente já vai fazendo um guia de cores para o cabelinho. A gente vai colocar um pouquinho de branco, vai espalhar para ganhar uma certa transparência, trazer uma luminosidade para os olhos. Vou inicialmente espalhar isso aí fica mais clarinho, dá para colocar uma bolinha com preto para cada um. A região bem central. É o preto que estou colocando agora. E ainda dá para pegar um pouquinho de branco para colocar os brilhinhos. Só umas bolinhas também, bem pequenininhas. Eu gosto de colocar duas. Prontinho. Olha só, os olhos, a boca, nariz, tudo prontinho. Então, a gente faz logo esse cabelo para ficar pronta a cabecinha dela. Eu vou enchendo aí, ó, com o marrom. É escuro? É escuro, mas a gente vai colocar o preto, a gente brinca um pouquinho. Se você quiser, assim, mais clarinho, aí você vem trazendo aí um mostarda, siena natural, ocre ouro, tons assim mais clarinhos para ir dando luminosidade. Pode trazer até um pouco de branco na falta de cores assim. Branco é areia, também serve, o amarelo bebê. Enfim, depende do tom que você quiser. Eu vou distribuindo aí, ó, um preto. Eu quero o cabelinho dela mesmo escurinho, uma moreninha. Então, vou distribuindo porções de preto, risquinhos, na verdade, né? É cabelo, então a gente sai riscando. O meu preto percebe-se que não está assim muito líquido, ele tá meio durinho. Então, os risquinhos vão ficando mais grosseiros. Dá para fazer também assim, mas se você tem uma certa dificuldade em trabalhar com a tinta mais, assim, mais durinha, mais endurecida, aí você umedece um pouquinho, que fica realmente mais fácil. Às vezes eu até faço isso quando o trabalho tá meio difícil, aí eu trato de umedecer um pouquinho. Vamos puxar uns fios para cima dessa orelha. Sempre riscando para cima da testa, então a gente vai precisar riscar bastante. Embaixo do lacinho, a gente precisa escurecer bem. Olha só, ele já sobressai, né? Ele salta mais em cima desse cabelinho, com esse preto aí tão marcado aí embaixo. A gente precisa puxar bem, riscar bem isso aí. Olha só. É por isso que eu digo que nessa hora, né, a sobrancelha, ela vai aparecer. Mas ela fica bem discreta lá atrás, ela não se sobressai. A gente vê que ela tá lá, mas de uma forma bem tranquila. A marquinha dela vai estar lá atrás.
vou fazendo esse trabalhinho, gente, pra todo o cabelinho dela. Vou deixar assim meio arrepiadinho, ela tá aí deitadinha. Não tô deixando aquele cabelo bem penteado, bem arrumadinho, não. Mais arrepiado mesmo, despenteado, pra combinar mais com dormir, com uma brincadeira. Aí jogada em cima da cama brincando. Depois você pode trazer aí um pouco do marrom, uns risquinhos também com o marrom, viu? E pode usar dos tons que a gente usou aí no lençol, como por exemplo, jacarandá. Pode usar um pouco do salmão bebê, como luminosidade também aí em cima. Eu não vou fazer uso de branco. Às vezes, em algumas pinturas de cabelo, o branco ele fica mais parecendo que tem uns fios brancos no cabelo, né? Do que uma luminosidade. A gente tem que ter um cuidado de como colocar ele, para não trazer uma ideia que não tem a ver. O preto vai se sobressaindo com sombra e vai se mostrando bem riscadinho aí em cima. Se ao acaso ele não estiver aparecendo direitinho, uns risquinhos de marrom vai ajudar a fazê-los aparecer melhor. Olha só que a gente já percebe que tá bem despenteada. Eu vou emendar um pouco ainda esses risquinhos para que não fique em excesso, né? Despenteada em excesso. E nessa hora você vai riscando aí, arrumando, conforme você quer. Você vai olhando, vê se quer puxar um pouquinho mais, umas mechinhas de cabelo para cá, para lá. Se quer emendar mais, se quer trazer mais luminosidade. Vai olhando e fazendo como você achar melhor. Quando você se sentir satisfeita com o resultado, aí você para, tá certo? Eu ainda vou puxar mais uns fios para cima dessa testinha, para deixar umas mechas mais cheinhas. Veja que tá assim, tipo quase que um esfumaçado aí em cima. Não é o objetivo, eu quero deixar as mechinhas assim mais cheinhas. Arrumando aí de fora para dentro, a gente tava puxando até então de dentro para fora, né? Nessa hora eu venho arrumando as mechinhas, a parte de fora delas. Olha só. Aí a gente vai deixando mais enlarguecido, mais juntinho, os fios, trazendo uma ideia de umas mechas mais cheinhas. As pontinhas eu gosto de deixar mais fininhas, as pontinhas das mechinhas. E eu vou fazer esse trabalhinho por todo o cabelinho, a parte de fora do cabelinho. Como é um cabelinho mais escurinho, aí não aparece assim o detalhe muito marcado dos fios. Já recebi pedidos para pintar assim diferentes tipos de cabelinhos. Cada bonequinha acaba tendo, né, um tipo de cabelo diferente. Aí a gente vai prestar atenção, cada pintura acaba tendo seu diferencial quando se trata desses cabelinhos. Aí a gente vai olhando e vai treinando aí, viu? Que dá para aprender direitinho, dá para fazer direitinho. É trabalhoso. Eu acho um pouquinho trabalhoso o cabelinho, mas dá para fazer com tranquilidade. Eu vou preencher os bracinhos, mãos, pés, perninhas, tudo com o salmão bebê, viu? Eu vou passar, né, as sombras, as luzes, pra gente finalizar. Olha só, preenchi tudo. Agora, a gente pega aí um pouco do marrom e sai trazendo umas sombras. Observa os pontos onde eu vou distribuindo esse marrom. Pode trazer também branco, né? Como luminosidade para algumas regiões.
Se você preferir, também pode deixar assim mesmo. Só marrom com esse tom salmão bebê que lembra o tom de pele. No pezinho, coloquei um pouquinho de sombra, ele tá lá atrás e está encostado no outro. A gente percebe, né, que ela tá segurando tudo juntinho, os pezinhos e as mãozinhas, tudo unido. Essa parte aí faz parte da perninha lá de trás. Aí a sombra da mão. Essa perninha aí, né, a gente tem que escurecer também. Olha como eu tô colocando essa sombra, viu? Os pontos que eu tô colocando e para onde eu estou puxando. A gente vai contornar tudo isso também, vai contornar igual a gente fez no rostinho e em todo o nosso trabalho. A gente distribui logo essas sombras, distribui um pouquinho de luminosidade, olha só, o branco que eu tô colocando agora. E depois, para finalizar, o contorno. Olha só onde eu estou distribuindo essas pequenas porções de branco. Não precisa levar muito não, tá? É interessante que a gente deixe esse salmão bebê, que já é clarinho, um pouquinho mais claro nos pontos onde ela recebe maior luminosidade, mas não necessariamente branco, apenas mais clarinho. Pincelzinho aí 4 ou 6 no máximo, tá bom para fazer esse trabalhinho, tá certo? Bom, não tem muito mais o que fazer, né? Agora eu preciso contornar tudo isso. Eu vou contornar com o jacarandá mesmo. Olha só, ele aparece bem, principalmente para esse tom muito clarinho aí do salmão bebê. E o marrom, ele ficou bem discreto, né? A gente colocou ele bem misturadinho a esse salmão bebê. Bom, gente, não tem muito o que fazer. É só o contorninho, assim, simples. Olha só, tudo prontinho, tudo contornado. E ver como ficou aí o nosso trabalhinho, né? Eu penso que dê para vocês verem que tem umas bolinhas pequenininhas, né? Uns pinguinhos próximo às letrinhas, que é o detalhe que eu disse, como se seguisse o tecido. Ou seja, o tecido tivesse aí por toda essa parte, fosse até o final do nome, mas eu não iria pintar de salmão bebê embaixo um chão, fazer um chão para esse nome, tá? Bom, gente, para hoje é isso. Espero que seja útil. Beijos e até o próximo. Tchau!